Boa tarde. Vamos começar aqui a nossa live sobre uma animação muito simpática, que é a Estrela. A presença do nosso ilustre convidado, senhor Ney Kloster, para compartilhar conosco aqui algumas das principais ideias desta animação. Então, o que essa animação nos traz? Claro que é um pouco óbvio, não é, pai? Está me ouvindo bem? Ouvindo bem? Deixa eu ver se estamos Eu tudo ok. estou te ouvindo muito bem, certo? Ótimo. Hoje estou num outro cenário Então, aqui, mas tá tudo certo, é você mesmo. Então, essa animação, gente, tem a ver com o Natal. O Natal tá aí, a gente precisa aproveitar o tempo com os filhos, não só para descansar, usufruir, mas também para aprofundar na vida de piedade. E essa piedade bem vivida é algo que não é fácil. A gente precisa trazer esse tema da naturalidade da vida de piedade com, com muitos elementos, né? E uma chave para isso é aproveitar certas animações e trazer essa responsabilidade pessoal dos próprios pais para viverem isso em primeiro plano. Então, aqui a gente pode trazer o exemplo da montagem do presépio, de assistir filmes como esses, fazer reflexões, pensar numa novena de Natal, rezar o terço em família. A gente vai falar um pouquinho disso ao longo da nossa live, mas só para a gente ir assistindo, percebendo alguns dos comentários e tudo, e já pensar como é que eu posso aplicar isso, né? Porque não é à toa que a gente precisa dar cada vez um tom mais profundo para o nosso Natal, e essa animação vai nos ajudar, pode ser aí uma ferramenta para isso. Então, qual é a animação? Chama A Estrela de Belém. É um desenho muito simpático, que conta a história de um burrinho, na verdade uma aventura com comédia. É um desenho muito bem feito. Conta a história de um burrinho que ele estava preso num moinho. Ele tinha lá um jugo, tinha que fazer muitas e muitas voltas. E esse burrinho deve ter lembrado para você São José Maria Escrivá, não é, senhor Ney Kloster? sim, do burrinho de Nora, dessa pessoa, do trabalho rotineiro que a gente tem todos os dias a mesma coisa, certo? Que parece que às vezes não se encanta, mas a gente consegue fazer coisas maravilhosas com isso, né? Exato. Na Esse nossa burrinho, o que rotina. acontece? Ele, claro, eu fiz aqui um paralelo, né? Porque São José Maria Escrivá tinha muito carinho pela figura do animal burrinho, né? Ele é um trabalhador, ele é muito resiliente, forte, né? E a gente percebe que esse burrinho em concreto, ele está um pouco incomodado. Ele quer sair de lá. Ele tem outros sonhos. Ele quer trabalhar na Guarda Real, quer, sei lá, trabalhar não, ele quer sair de lá. E ele tem um amigo chamado Davi, que é uma pomba interessante lá na história, e um burrinho experiente que estava junto com ele. No início você vê que eles tinham focos totalmente diferentes, mas o ajuda para que ele possa sair e se libertar e ir em busca do sonho dele, que ele achava que seria esse sonho. Só que o que acontece, agora é interessante, porque a gente entrou aqui no tema do sonho e da liberdade humana, né? A gente pode fazer um paralelo entre esse burrinho e qualquer ser humano. A gente tem aqui expectativas para a nossa vida. Puxa, eu quero encontrar, não sei, uma pessoa com quem eu possa me casar, fazer um mestrado lá na Alemanha, visitar não sei quem, e ao mesmo tempo ter também uma experiência internacional, não sei o quê. E a gente a gente tem uma expectativa para a nossa vida. E às vezes essa expectativa nos move a uma série de ações, mas é necessário também que a gente possa perceber os sinais de Deus, porque muitas vezes ele pode ter um caminho que não seja exatamente esse que a gente projetou, e aconteceu isso com o burrinho. Ele acabou encontrando com a Sagrada Família, e ele se encantou por Nossa Senhora. E Nossa Senhora cuidou da perna dele, e ao mesmo tempo ele percebeu ali, por uma série de circunstâncias, que ela estaria em perigo, porque a viagem que ela teve que fazer por ocasião do recenseamento estava ali com um guarda de Herodes que estava querendo encontrá-la, tinha ali uma maldade por trás, e ele se sentiu impelido a ajudá-la. E aí, nesse percurso, ele vai percebendo quem ele é, qual é a verdadeira missão dele. E é tão bonito porque ele percebe que essa liberdade, no fundo, ela se fundamenta nessas convicções do que Deus me pede, né? No caminho ele encontra uma ovelha muito simpática Ovelha. chamada Ruth. Essa ovelha também tinha essa mesma inquietação de, enfim, normalmente uma ovelha está muito feliz ali dentro do seu rebanho, e uma ovelha longe do rebanho é uma ovelha perdida normalmente.
mas ela viu uma coisa diferente. Ela viu como que uma vocação diferente. E ao mesmo tempo que ela já não se sentia confortável no meio do rebanho dela, ela sabia que precisava, que Deus esperava algo dela, ela se lançou para uma nova missão. E eu queria falar agora como que a gente pode trazer esses temas, né, para casa. Né? O senhor Ney Kloster é um tema que conversa, o tema da vocação, né, é um tema muito presente na nossa família, e é um tema que a gente não pode deixar de olhar com esse saudável espanto, assim, né, com essa alegria de pensar, bom, Deus tem um plano para nós. A gente vai aprofundar nisso à medida que a gente estiver muito perto dele. E um dos caminhos que a gente percebeu ao longo dessa animação é estar muito perto de Nossa Senhora, né? Porque o burro, ele percebeu ali com ela essa facilidade de se deixar, de ser dócil a Deus, né? De se deixar conduzir por Deus. Então, eu queria que agora o senhor comentasse um pouquinho o que foi te chamando a atenção ao longo dessa animação. E esse burrinho é até interessante que, ele, como você falou lá no início, ele está preso na sua rotina e sonha alguma coisa a mais, né? E você vê que às vezes para você sair daquela rotina e crescer ou sair, se desenvolver, tem que romper alguns laços, né? E tem que correr riscos. E foi o que ele fez, ele correu riscos, ele saiu, para você se desenvolver na vida, você precisa. E é interessante também que quando você sai daquela rotina, que aquela rotina ela é boa, mas ela te dá uma segurança, né? Porque é sempre a mesma coisa, você está dentro de um lugar fechado. A primeira cara que ele faz quando ele sai de lá é uma cara de assustado, né? Tudo aquilo para ele é novo, ele vê num negócio meio escuro, até a luz incomoda, né? É estranho, né? E aí você vai atrás dos teus sonhos. Então, esse é um tema ótimo para mostrar para as crianças, né? Pegando, se a gente pega os filhos já que estão mais adolescentes, falou, onde você quer estar daqui uns 15 anos, né? Onde você quer estar depois da faculdade? Qual é a tua ideia? Porque se a gente não faz eles sonharem, né? Que tipo de sonhos, que tipo de trabalho você quer ter, de que tipo de talento você quer desenvolver? Então, ele ajuda a gente a dizer, olha, a gente tem que ser audacioso. Se você não for audacioso, né, tudo vai continuar da mesma forma. Você tem que fazer. Então, esse filme, ele ajuda a gente a começar um papo desse com os nossos filhos, a começar a dizer, e agora, né? Como é que vai ser daqui para frente? O que você vai querer fazer? E é interessante que ele sonhava com algo, mas os acontecimentos da vida, eles às vezes levam você para um outro caminho, né? Eu sempre falo que, quando a gente fala de profissão, né? Eu sempre sonhei ser engenheiro eletricista. Me formei como engenheiro eletricista. Mas uma das coisas que eu falava era que eu não gostava muito de português, né? E que eu não gostava muito de escrever essas coisas, por isso eu ia para o lado da matemática. E a vida foi me levando, eu trabalhei no laboratório, depois trabalhei com gestão, trabalhei com sistemas de qualidade, acabei gostando disso e hoje estou numa empresa como gerente de qualidade, produzindo procedimentos, né, ajudando a escrever procedimento, levantando processo. Ou seja, eu voltei a fazer em português, né, o português voltou a ser a minha parte fundamental. Então, às vezes a gente diz assim, eu não quero isso, não é bem o que eu quero, mas a vida vai te levando para outros caminhos, né? E foi o caso que aconteceu com o burrinho, né? E ele, ao longo, você precisa estar sempre parando e ouvindo. E eles faziam isso, né? Eles conversavam. Uma outra coisa importante que a gente vê aí é a união da pomba, né, com a ovelha e com o burrinho, né? Que quando um desanimava, o outro puxava. Quando um fazia, o outro puxava. Então, essa união que às vezes vem na família, que também pode ser uma coisa bacana, de como que a gente consegue ser mais unido nesse final de ano, o que a gente pode fazer, né? Isso é uma coisa interessante. A montagem do presépio que você comentou, para viver bem essa piedade, é uma coisa importante. Entrando nesse tema, só fazendo agora um parênteses aqui um pouquinho longe do filme,
Mas até hoje nós estávamos conversando com um amigo de como ensinar as pessoas a respeitar e amar a Deus. Então, esse é um tema que a gente às vezes pode fazer essa pergunta, né? Assim, eu amo a Deus, né? Eu consigo ver o amor que Deus tem por mim, o Álvaro Siviero, naquele espetáculo do Natal, e também aqui em Curitiba ele falou isso, ele comentou, né, de que todos os homens querem ser reis, todos os reis querem ser deuses, mas só Deus quis ser homem e veio à Terra para ser modelo. Eu vou acender a luz que ficou um pouco escuro aqui. Eu ia dizer isso, está ficando escuro aí para você. Pronto, assim, já estamos mais à vistas aí. Né? Sim. E aí, essa frase é muito boa. Esse é um ponto que a gente tem que levar as crianças a perceber o amor de Deus por cada um de nós. Né? E esse filme mostra um Deus simples, né? Mas um Deus generoso, o espírito de serviço que tem, né? Dele querendo servir. Um detalhe bacana que eu achei, né? A festa lá bem no início, termina as bodas, né? Eles casam e José se vê com toda a bagunça, né? E ele muito animado, eu começo com os pratos, tal, não sei o quê, patati, patatá. E foi trabalhando, né? Quer dizer, essa é a ideia de a gente ter em casa, ajudar a ter espírito de serviço. Então esses filmes são muito bacanas para a gente dar algumas tiradas, né? Com os filhos, olha como é o espírito de serviço de José, né? Olha como ele está preocupado, né? Olha como o burrinho está sempre vendo. E a estrela também, que é um ponto alto desse filme, né? Sempre você tem lá a estrela e ela está lá orientando, aparecendo em diversos momentos em que eles ficavam mais, assim, duvidando das coisas, olhava para o céu e a estrela estava lá, apontando. Então essa ideia de que Deus está sempre junto da gente, né? Querendo nos ajudar e querendo nos orientar. Ok? Você voltou. Não sei se eu que saiu, você que saiu. Eu acho que foi alguma coisa comigo aqui. Eu estou no 3G, no 4G aqui, mas estamos bem. Estamos ótimo aqui. Estamos indo bem. Eu acho que eu também tenho que acender a minha luz daqui a pouco, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Mas olha, o que é interessante, esse filme, a gente falava isso, né? Esse desenvolver, esse olhar, né, em que as pessoas estão buscando esse norte, né? A estrela nosso norte, e que vai conduzindo para esse nascimento de Deus, né? É até interessante porque os camelos são muito divertidos, né? Ao longo da história, um fala, eu acho que é uma festa de aniversário, o outro acha, eu acho que é um chá de bebê, o outro fala, não, eu acho que na verdade, a visita ao Messias, né? É Deus que está aqui, né? Então os dois falam, você é louca, como assim, né? E essa descoberta do transcendente, né? Do sobrenatural no meio, né? Da nossa vida, né? Um Deus que se faz bebê, né? Isso tudo a gente tem aqui uma cátedra, nosso padre falava, tem uma universidade inteira para a gente tirar aí de elementos de docilidade, de confiança na providência divina, confiar em Deus. São José teve que aprender a confiar, teve que aprender a dominar os seus medos, as suas inseguranças, e a gente percebe que essa é uma tônica do filme também, né? Aprender a se deixar conduzir por Deus, e isso é um tema para a nossa vida, né? Então, se a gente aprende a fazer desse filme uma oração, né? Fazer uma oração em voz alta com os filhos, né? Dizer, olha, vamos já aproveitar e pedir para Deus também que nos ajude a colocar os meios para fazer a vontade dele, que a gente peça desculpas cada vez que a gente se desentende com os nossos amigos, que a gente consiga lutar por ajudar uns aos outros. No fim, é bonito que o burrinho está tentando proteger o tempo todo ali, né, Nossa Senhora, São José,
E no final, os cachorros bravos ali, né, tem ocasião, estão quase caindo no penhasco e o burrinho salva, né? E chama atenção isso, porque o burrinho sempre foi meio atrapalhado e tal, mas ele tinha clareza, né, do que é essa familiaridade com o bem. E essa familiaridade com o bem é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Sempre, sempre, sempre seguindo os princípios, né, de uma vida cristã coerente, né, do que é certo, o que é errado, né, falar a verdade, pedir perdão, viver a caridade, o respeito, tudo isso, né, é uma baliza que nos eleva, né, a gente falava agora há pouco também numa outra ligação, né, sobre a santidade, né, não é pouca coisa, né, querer ser santos, não é só, sei lá, rezar um pouquinho, ser legal um pouquinho, né, ajudar os filhos a serem um pouquinho generosos, não, a gente quer os filhos santos, né, e para serem santos, eles precisam ter essa familiaridade com o bem, para que quando Deus mostra um sinal, como uma estrela, eles estejam dispostos a seguir, né? E isso é uma missão que nos transcende, né? Isso está acima da nossa paternidade ou maternidade. É uma essência, né, que está conectada ali diretamente com Deus, né, que nos move a estar aqui, né? Então, ter essa familiaridade com o bem, ajudar que os filhos percebam ali e trazer esse filme como uma oração em voz alta, como uma busca, né, continuada de vencer os medos, de estar alegres apesar das dificuldades, de servir, como você falava, né, e de estar muito unida a Deus, aconteça o que acontecer, né, esse é a trajetória do filme, para que depois a gente perceba que o próprio burrinho foi muito feliz, muito mais feliz ali na Sagrada Família, junto com São José, junto com Nossa Senhora, muito mais do que simplesmente seguindo os devaneios, né, de achar que a expectativa dele era lá a guarda real, ir para não sei que lado. Ele falou, não, meu lugar é estar aqui com a Sagrada Família. E ele estava muito mais feliz ali, fazendo a vontade de Deus, ali, vivendo a vocação dele. Então, esse percurso é formado de várias pecinhas, né, de um quebra-cabeça, de uma trajetória são vários sims, né, e isso tudo é construído dia após dia. Né? É interessante que aparece a guarda real lá, que ele gostaria de fazer, os cavalos enormes tal. Se você olhar o burro e os cavalos, você fala, cara, você está louco, você está, né, certo? Assim, um absurdo, não vai ter vez, né, para você lá. Você não vai ter vez por lá. Mas se ele não tivesse esse sonho, ele não tinha saído do lugar que ele estava. Se não tivesse esse sonho, ele não tinha encontrado a Sagrada Família. E não tinha se achado na vocação dele. Uhum. Talvez se ele fosse seguir realmente, ele seria uma pessoa frustrada lá. Você falou dos pequenos detalhes, né, que tem em família. É interessante no filme que tem uma hora, bem no início, ele está correndo do pessoa que ele está fugindo lá, que prendia ele. E ele vai passar para as coisas e ele vai pedindo desculpas, né? Assim, ele vai bater com um, vai trombar com o outro, mas ele não esquece das palavras mágicas, né? Por favor, desculpe, obrigado, né? Então, quer dizer, essa é uma característica que está no filme, que também dá para a gente comentar com o respeito pelas pessoas, a generosidade, né? No trato, vale muito. Nesse período de férias, né? E vale a pena fazer um plano de ação para poder como viver melhor esse trato amigável com as pessoas, como fazer. Então, dali você pode tirar várias características, vários pontos de luta. E o importante é, se a gente consegue fazer, pegar de um filme, pegar de um livro, pegar de uma live, de alguma coisa, e tirar algo que a gente possa crescer, né? Todos os dias, a gente está evoluindo. A gente não pode só assistir por assistir, né? Estar aqui por estar aqui. O meu crescimento em virtudes, ele tem que ser uma luta diária, um trabalho diário. A gente se acomoda na rotina. A gente às vezes tem medo, mas a gente precisa fazer. E falando de vocação que você comentou, né, Cisa, é uma coisa muito importante. Às vezes a gente fala de vocação, a pessoa pensa de uma pessoa religiosa. Você pode ter vários tipos de vocação. A vocação ao matrimônio, a vocação de uma entrega maior a Deus,
a vocação assim, por diversos lugares. O que importa é você ir atrás do que te faz feliz, do que tem sentido para você. Uma das tuas irmãs uma vez me perguntou como é que a gente descobre a vocação, né? E eu não sabia bem o que responder. E aí comentei assim, olha, assim, o que é uma vocação? Às vezes não tem uma luz como a estrela, né, que orientou os camelos, que orientou os camelos, os burrinhos, mas existe uma coisa que você vai fazendo e ele fala assim, isso tem sentido para mim, isso aqui me faz bem, me satisfaz, isso aqui tem sentido na minha vida, isso aqui encaixa na minha vida. Né? Esse encaixar na vida, né, parece que mesmo que às vezes aconteceu meio sem querer, mas à medida que a gente foi óbvio, olhando, né, como foi para ele, quer dizer, assim, um encontro, né, como foi de várias pessoas que se encontraram com Cristo de vez em quando na cruz, ou mesmo, né, em algum, vê o filme do Ben-Hur, o primeiro filme do Ben-Hur, vários encontros que ele tem com Cristo, né, que vão mudando, né, o seu interior, que vão mudando e vão moldando, né, e ele vai descobrindo. Né. Não estamos falando, quando fala de vocação, que é uma vocação religiosa, mas é a vocação de descobrir o teu sentido, né, descobrir às vezes no matrimônio uma boa mulher, né, para você poder ter uma grande família, deixar um legado. A gente não sabe o que Deus escolheu. Por isso é importante, uma coisa importante, a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui para viver uma coisa que passou, a gente está aqui para realizar um grande serviço, uma grande obra, deixar um legado. Mas eu não sei o que é isso. Então vai atrás, procura. O trabalho que o burrinho fez para salvar Nossa Senhora, né, que é o filme, né, essa aventura que ele fez, ela nem percebeu, Nossa Senhora, né, a Sagrada Família nem percebeu o quanto ele trabalhou para salvar eles. Então, às vezes, não precisa ter ninguém salvar, você não precisa ser famoso, mas você tem um trabalho, como o do burrinho, que ninguém nota, só ele vê a ameaça, ele sabe que a ameaça é real, ele corre atrás, ele vai fazendo, né? E ele consegue, e parece que para a Sagrada Família tudo é natural, e parece às vezes que ele está até atrapalhando, né? Até atrapalhando, cara, você está só me atrapalhando aqui, e ele fazendo o maior esforço para salvar. E nós que estamos assistindo o filme, você consegue ver as duas coisas e entender isso. Isso é a nossa vocação. Isso é algo que a gente tem que descobrir, né? Tem que ir trabalhar. Não é só ir trabalhar, fazer, não, eu tenho algo maior, né? O meu trabalho é um meio de eu realizar algo, para construir algo, para deixar um legado. E a gente não pode deixar isso de lado, não pode abandonar essa procura, né? E saber que existe um Deus que nos criou, e esse Deus, ele tem uma coisa muito bonita esperando por nós. Exato. E é uma coisa que não é do nada, né? A gente precisa semear, assim como qualquer outra hortaliça ou uma árvore ou sei lá, a gente precisa pouco a pouco regar essa disposição interior de ir à missa, de participar de algum culto, de fazer alguma doação. Esse transcendente, ele precisa ser muito irrigado pelos pais, porque tem famílias que estão ali com os filhos e tal, gostariam, né, quem sabe os filhos fossem muito fiéis a Deus, mas de repente estão lá com amizades que não são tão louváveis, né, ou pessoas que de repente não ajudam, e a gente precisa saber que sim, a influência contrária, ela é muito forte. A gente precisa ter uma clareza muito grande, então, em primeiro lugar, nós buscarmos essas respostas, buscar uma doutrina clara, partilhar com os filhos aqueles insights que a gente teve na oração. Eu acho que eu contei aqui alguma vez
que eu comecei a ter uma direção espiritual com um sacerdote, eu devia ter uns, sei lá, uns 14 anos, 13 anos, 14, acho. E aí ele me sugeriu que eu fizesse oração na capela da minha escola, que tinha lá uma capela, era uma escola que tinha isso, mas ninguém ia até lá, né? Então eu acabava a aula até esperar o pai chegar, às vezes eu passava lá e já fazia oração, né? Eu lembro que entrando no carro, quando você me buscar, eu falei, pai, eu pensei um negócio muito louco nessa oração hoje, agora pensei que como Deus me salvou, é como se ele tivesse ficado prisioneiro no meu lugar, é como se tal, eu sei que eu falei lá toda uma consideração, acho que já te contei isso alguma vez, não sei. E aí você falou, não foi você que pensou isso. Foi o Espírito Santo que te iluminou nesse aspecto. Foi Deus tocando a tua alma aí. Então, é o Espírito Santo que te fala. Tudo que a gente percebe, filha, que a gente tem que agradecer essa luz. Então, eu fui entender o papel do Espírito Santo na nossa santificação, fui entender o que é abraçar a dor, entender as circunstâncias da cruz, entender que a vida ela é feita de pequenos sacrifícios. Todos os dias a gente pegava o carro para ir para a escola e você pedia, Cissa, leia para mim aí o evangelho de hoje, que eu precisava ler o evangelho. E então, só o fato de ler e ouvir todos os dias, né? Acabava ali o evangelho e a gente falava, nossa, o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Então é um pai que faz isso todos os dias, né? E a gente fez isso por muitos anos, porque você falava, bom, eu quero ler o evangelho, não tenho tempo para isso, mas aqui dirigindo, põe um filho para ler, ou aqui no carro, né? Ou a gente senta em família para partilhar isso, a oração do terço, né? E no fundo, às vezes uns pequenos dormiam, né? Ficávamos nós dois lá terminando o terço. Mas o que acontece? A gente precisa mostrar que esse é o ambiente da nossa família. Se a gente não tiver totalmente assim ancorada em Deus, a gente pode se deixar levar por muitas e muitas influências, né? Influências materialistas, enfim, filosofias diversas, ou ódios, né? Não, isso não combina, né? Isso que a gente falava de cultura familiar, né? O que combina com a minha família? E se não combina ainda essas práticas de piedade, a gente precisa incorporar, porque esse é exatamente a nossa principal missão enquanto pais, enquanto formadores, formar uma pessoa completa, não só alguém com habilidades, alguém com capacidades sociais, né, ou acadêmicas, ou técnicas, nossa, não, mas uma pessoa que se sabe filha de Deus, alguém que se sabe que eu estou aqui no mundo porque Deus me pôs aqui, ninguém atribuiu a si a existência e precisa buscar compreender qual é o nosso papel aqui no mundo, né? Então, ter essa visão sobrenatural muito presente na nossa família é algo que não é natural. A gente precisa, pouco a pouco, semear. E são conversas em casa, conversas no jantar, mas essa disposição de trazer a piedade com muita naturalidade para que não fique uma coisa forçada, piegas, estranha. Não, uma mãe linda, né, um super fashion lá, tá isso, tá sempre pendente de fazer a vontade de Deus e reza o terço com meu pai todos os dias, e o nosso ir à missa, né, às vezes passar, depois da missa passar para tomar um sorvete, né, para dar ainda um incremento no passeio, mas o fato é que a gente nunca deixou de fazer isso, e alguma vez lembro de uma colega minha começou a questionar por que você vai à missa? Só porque os pais te levam? Você nunca falou para eles que você já não tem mais idade? Eu lembro de uma menina no ensino médio que me falava isso. Fala para ele que, né, você só vai ser obrigada e tal. E daí, na hora, eu não sabia explicar. Eu sei que eu falei assim, não, eu não vou só porque eles me levam, vou porque eu quero. Mas é tudo igual, toda vez é tudo igual. Você vai lá, senta, levanta, ajoelha, vai não sei o que, é tudo igual, é uma chatice e tal. E daí, na hora, eu só sabia falar assim, não é tudo igual. Às vezes muda a leitura. Eu nem sabia explicar direito por que eu estava lá, né? Porque não é só por isso. Não é nem a liturgia da palavra o mais importante, né? Não é nem a homilia o mais importante. Eu estou lá porque ali é o sacrifício de Cristo. Mas até que eu entendesse a profundidade disso, eu precisei desse hábito, precisei dessa cultura familiar para me preparar, para que um dia eu de fato entendesse o valor do sacrifício eucarístico e falasse, não, eu quero isso todo dia, nem que tenha que acordar mais cedo, nem que isso suponha, sei lá, né, um dinamismo maior aqui no meu horário, mas isso só aconteceu porque eu primeiro vi que faz sentido, porque para minha família isso sempre fez sentido, e depois quando eu tive maturidade intelectual para aprofundar na filosofia e na teologia que abarcam essa realidade,
aí sim, vi que ainda mais, né? Mas, e vejo que ainda tenho muito o que aprender sobre isso. Mas é uma realidade que precisa se transformar em cultura, né? Essa vivência do presépio, a gente está falando aqui do Natal, essa vivência de, sei lá, viver o advento, né? De acender uma vela no domingo do advento, de partilhar ali a nossa oração em voz alta, né? O quanto isso, pouco a pouco, vai ajudando aqui depois, mais para frente, cada criança, cada adolescente possa escolher, de fato, né? O que, se vai seguir a vontade de Deus, se vai seguir suas próprias expectativas, ou se simplesmente está absolutamente antenado, assim, alienado de Deus, alienado. Não, eu quero estar junto com Deus, né? E isso supõe esse esforço criativo constante dos pais na educação da piedade. E a piedade é algo que se ensina pelo exemplo, né? Mais do que você dando aulas de catecismo para as crianças, vale dar aula de catecismo? Vale. Vale ensinar a tua fé, seja ela católica, luterana, qual seja a fé, vale você ensinar, vale. Né? Porque daí você está ensinando essa transcendência. Mas os teus atos, a tua coerência com aquilo que você ensina, com o que você prega, ela é muito mais forte nesse trabalho. Porque, eu digo assim, você pode ignorar que existe um Deus, né? Mas ele existe, né? Eu posso tentar não querer ver, mas ele existe. Eu não posso dizer que porque eu não quero, eu não consigo ver. E se existe um Deus e ele nos criou, e ele nos definiu algo para fazer, né? Essa coerência que os pais têm nas práticas de religiões, da sua religião, nas pequenas orações, na oração antes da refeição, né, da coerência com os valores que ele prega e que a religião prega. Então, tudo isso é muito importante. Esse filme nos leva a colocar Deus na conversa em casa, né? A colocar Deus e questionar assim, as crianças, mostrar a beleza que é e a simplicidade desse Deus que deixou tudo e veio ser um exemplo para nós aqui. Um exemplo de humildade, nasceu lá de uma manjedoura, né, não tinha nem um lugar para ele ficar, mas uma característica que é importante, todo mundo que estava em volta da Sagrada Família, né, tudo que estava muito próximo da Sagrada Família estava feliz. Porque Deus nos diz assim, o fim da nossa vida é ser feliz. O fim da nossa vida, a gente trabalha para ser feliz. Mas uma felicidade que não é só saciada pela situação boa de saúde, né? Pela situação boa dos prazeres, de comer uma coisa bonita, de ver uma coisa bonita. Uma felicidade que transcende essa nossa vida. E descobrir essa transcendência de que existe algo maior e só ali a gente vai ser plenamente feliz, esse é o caminho. Como que os filhos vão descobrir? Quando a gente começar a mostrar para eles. Né? Quando a gente vê a coerência, quando a gente vê esse trabalho. Então é um filme que vale a pena. Né? Eu acho que é um filme gostoso de assistir, né? Tem a sua emoção, parece até um Indiana Jones ali em alguns momentos, correndo, as coisas acontecendo, tudo caindo, né? Um pouco dessa correria, e também tem a paz, né, do final do nascimento de Cristo, é muito bonito, tem uma boa música, né? Então dá para ter excelentes conversas com todo mundo aí. Eu acho que certo. Se a gente pudesse dizer que assim, é um filme para essa semana, sim, é um filme para essa semana, é um filme para esse modelo, para esse aqui. E, como a gente sempre fala, assistir e discutir e conversar, e tirar ideias, tirar propósitos, né? Isso. Eu acho que valeu. A nossa conversa de hoje era para ser assim mais focada nessa animação, que é muito bem feita,
traz, ao mesmo tempo, a naturalidade de um Deus que se faz homem, né, dentro de uma família, meu Deus, né, uma família ali no meio de uma vila, em Belém, uma cidade pequena, a Anunciação, também de uma forma difícil retratar isso, eles conseguem trazer esse mistério, o sobrenatural que está presente, o parto milagroso de Nossa Senhora também, acho que isso ressalta a nossa vivência, né, a base da nossa fé. Então, a ideia hoje era conversar sobre práticas de piedade que possam ajudar a que essas férias sejam bem vividas. Mais importante do que ter aí uma viagem para Cancún, maravilhosa, um parque aquático, não sei o que, não. O mais importante é viver bem as férias com essa perspectiva sobrenatural também. Que seja um elemento de união familiar e que seja um elemento de união com Deus. Porque aí sim a gente vai estar vivendo bem esse recesso escolar ou esse tempo mais propício para estar em família. Certo, senhor Ney? Certíssimo, né? Só um detalhezinho, você estava falando que eu lembrei, que é interessante, né? Parece que os sinais que Deus manda, os animais veem mais fácil do que os homens, né? Então, aprender, né, que a gente, os animais que ter essa sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade. Pessoal, que tem nos acompanhado, um Feliz Natal, um grande Ano Novo para todos vocês. A gente está aí sempre, vai continuar com as lives, né? A gente vai agora nas férias tentando achar os horários mais fáceis para a gente poder atender, né? Mas vai estar aí, a gente vai continuar com os filmes, com os livros, com recomendações de livros e filmes, para ter boas conversas em famílias. E a ideia é que vocês cresçam, né? Que a gente cresça, que nós se desenvolvamos, que o ano que vem seja um ano de muito desenvolvimento para todos nós. Tá bom? Olha, para fechar aqui um propósito, não é, Ney? A gente fica aqui com as nossas ideias, de repente tem que amarrar, gente. Então anota aí qual pode ser o teu propósito de Natal em família. Se é rezar o terço em família, pelo menos com uma determinada frequência que você conseguir combinar com o seu cônjuge, né? Nem que vocês comecem, os filhos vão e vêm a hora que eles acharem melhor ali, mas o terço entre o casal, visto pelos filhos, também essa prática, essa ida, né, enfim, a missa, ao culto, ao que for, e essa disposição também que eu falava aqui, né, e queria ressaltar a importância de ler o próprio Evangelho, é isso que a gente fazia, né, leia no carro aí, né, e menos de 5 minutos. Conhecer, vamos dizer assim, a nossa fé, né, temos que conhecer a nossa fé, não podemos deixar ela assim de lado como que e tem coisas que você vai descobrindo e você vai evoluindo e você vai ler pela 19ª vez e você consegue ver coisas diferentes. Porque, como você falou, é o Espírito Santo que vai, né? É Deus que vai nos iluminando, né? As coisas, é Deus que vai nos mostrando uma série de caminhos, né? Então, estar aberto, né, para isso, estar aberto para essas conversas, para essas possibilidades. Ok? Certo. Um beijo, pai. Obrigada. Feliz Natal. Até e depois mais. a gente te dá um Feliz abraço. Natal. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.